Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata. Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrever-se, é só clicar na palavra inscreva-se, tá? Imagine um grupo de soldados num campo de batalha. Cada um deles é corajoso individualmente, bem treinado e equipado. Mas há um problema. Cada soldado decide lutar sozinho, seguindo sua própria estratégia, ignorando os comandos do general. Alguns correm para frente, outros recuam. Alguns atiram à esquerda, enquanto outros miram à direita. O resultado? Uma derrota humilhante. O inimigo não precisa nem ser mais forte, basta aproveitar a desorganização e a divisão. Agora imagine o oposto. Esse mesmo grupo de soldados, unidos sob um comando claro, movendo-se em perfeita coordenação, cada um protegendo o outro, lutando pela mesma causa. Essa força é praticamente imbatível. A igreja é esse exército. E hoje vamos estudar por que a unidade nos torna destemidos diante de qualquer adversário. Sejam muito bem-vindos ao canal para que todos saibam. Eu sou o professor Alan Robson e é uma alegria estar com você nesta quinta-feira para continuarmos o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Antes de iniciarmos, eu convido você a inclinar sua cabeça comigo para uma palavra de oração. E se você deixou pedidos de oração ou testemunhos nos comentários do vídeo anterior, saiba que estaremos lembrando de você agora diante do trono de Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, ao estudarmos hoje sobre unidade e coragem, nós reconhecemos que sem Ti, Senhor, nós somos fracos e medrosos. Mas unidos em Ti, sob a bandeira da verdade do Teu Evangelho, nada pode nos intimidar. Nós pedimos que o Espírito Santo nos una como igreja, que nos dê coragem para proclamar Tua mensagem sem medo e que nos lembre sempre de que já vencemos em Cristo. Nós oramos também, Pai, por cada irmão, cada irmã que nos assiste, que nos acompanha, que compartilha as suas lutas, os seus desafios. Pai, fortalece-nos, Senhor, neste momento. Visita cada lar, cada coração. Em nome de Jesus, amém. Eu convido você agora a acompanhar a música de memorização do versuário desta semana, que está em Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 21. Hoje é quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, e hoje nós estudaremos duas perguntas muito importantes. A primeira pergunta de hoje, portanto, a unidade e a luta pela fé do Evangelho fortalecem a nossa coragem? Irmãos, a resposta é um retumbante sim. Vamos ler Filipenses capítulo 1, versos 27 ao 30. Acima de tudo, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, saberei que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês.
Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e que agora sabem que ainda enfrento. Quando estamos unidos na verdade do Evangelho, irmãos, a nossa coragem se multiplica. Mas quando estamos divididos, brigando entre nós, gastando energia em disputas internas, nós perdemos não apenas a força, perdemos a coragem também. O autor comenta que a estratégia de Satanás é dividir para conquistar. A desunião é mortal. Jesus disse: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Esse é um princípio simples que Satanás tenta nos fazer esquecer. A unidade nos ajuda a cumprir nosso papel profético como o remanescente da profecia bíblica, proclamando o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo. Marcos 3:25, Apocalipse 12:17 e Apocalipse 14, verso 6. Irmãos, Satanás ele não é criativo. Ele usa a mesma estratégia milenar, dividir para conquistar. Ele sabe que uma igreja dividida é uma igreja derrotada. Por isso, ele planta sementes de discórdia, ele alimenta fofocas, ele estimula a competição e o orgulho. Vamos ler Apocalipse 12:17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E em Apocalipse 14, verso 6, então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Nós temos um papel profético gigantesco. Nós somos o remanescente. Nós somos chamados para proclamar a mensagem dos 3 anjos a todo mundo. Como vamos fazer isso se estamos brigando entre nós mesmos? O autor prossegue. A unidade é essencial para cumprir a missão de proclamar essa mensagem dada por Deus. E a oração de Jesus, em João 17, destaca a verdade da palavra de Deus como uma das chaves mais importantes para a unidade. João 17, versos 17 e 19. Por isso, a mensagem não pode ser separada da missão nem da unidade. As 3 devem andar juntas. Se uma dessas chaves estiver ausente, não conseguiremos obter sucesso. No entanto, se tivermos as 3 em ação, não há nada a temer. Vamos ler, irmãos. João 17, versos 17 e 19. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, aqui está um princípio crucial. Mensagem, missão e unidade são inseparáveis. A mensagem é a verdade bíblica. A missão é proclamar essa verdade ao mundo. E a unidade é o testemunho vivo de que essa verdade funciona. Quando temos as 3 operando juntas, somos uma força imparável. É preciso ser franco aqui, irmãos. Há na igreja muitos alarmistas, pessoas que vivem profetizando catástrofes, anunciando que tudo está perdido, que a apostasia tomou conta, que não há mais esperança. Isso não é fé. É derrotismo disfarçado de espiritualidade, francamente. Sim, há desafios. Sim, há apostasia. Mas Deus ainda está no controle e sua verdade continua avançando. O autor prossegue, irmãos. Não devemos nos sentir de forma alguma intimidados pelos adversários. Filipenses 1:28. Satanás é um inimigo derrotado. Mesmo se tivermos que morrer por nossa fé, nada pode nos prejudicar se formos zelosos na prática do bem. 1 Pedro 3:13. O diabo é impotente para impedir o avanço da verdade de Deus. Vamos ler 1 Pedro 3:13. Quem lhes fará mal se vocês forem zelosos na prática do bem? Preste atenção nessa verdade libertadora, irmãos. Satanás é um inimigo derrotado. Ele já perdeu na cruz. Ele pode rugir, ameaçar, perseguir, mas não pode nos destruir. Mesmo se morrermos por nossa fé, isso não é derrota, é vitória. Porque nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E aqui vai outra verdade que precisa ser dita com força. O diabo é impotente para impedir o avanço da verdade de Deus. Ele pode atrasar,
pode criar obstáculos, pode causar sofrimento temporário, mas não pode parar a verdade. Por isso, pare de dar tanto poder ao diabo. Pare de viver com medo, achando que Satanás está vencendo. Ele não está. A vitória já é nossa em Cristo. Os alarmistas gostam de exagerar o poder do inimigo e minimizar o poder de Deus. Isso é um erro teológico grave e pastoralmente destrutivo, irmãos. Temos aqui a segunda pergunta para hoje. Quais são as ideias em comum nos seguintes versos? Vamos ler esses textos. Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Atos 14, 22. Fortalecendo os discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo, é necessário que, através de muitas tribulações, entremos no reino de Deus. Romanos 8, 17. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. 2 Timóteo 3, 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Qual é a ideia comum? O sofrimento é parte da vida cristã genuína. Não é opcional. Não é sinal de falta de fé. É uma realidade para quem escolhe seguir a Cristo de verdade. O autor comenta que a vida neste mundo de pecado é difícil, mesmo para as pessoas que estão mais perto de Deus. Jó era um homem justo e o próprio Senhor disse que ele era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó capítulo 1, versos 1 e verso 8. E ainda assim, da noite para o dia, tragédias atingiram Jó e sua família. Todos nós já aprendemos, seja por nossa experiência pessoal ou pela observação da experiência dos outros, que viver neste mundo é como estar à beira de um precipício e nunca sabemos quando podemos cair. O sofrimento, em algum grau, é parte da nossa vida. Ainda assim, é melhor sofrer por causa de Cristo do que por qualquer outra razão. Irmão, vamos ler, irmãos, Jó capítulo 1, versos 1 e 8. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Então o Senhor perguntou a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. A lição está sendo absolutamente realista aqui, irmãos. Não está vendendo um evangelho de prosperidade falso. Está dizendo a verdade. A vida é difícil mesmo para os fiéis. Jó era íntegro e sofreu terrivelmente. Mas há uma diferença crucial aqui. É melhor sofrer por Cristo do que por qualquer outra razão. Sofrer por Cristo tem significado eterno, tem propósito, tem recompensa. Sofrer pelas consequências do pecado ou simplesmente pelas circunstâncias da vida caída é apenas dor sem sentido. Mas quando sofremos por causa da nossa fé, estamos participando dos sofrimentos de Cristo e isso nos aproxima dele de uma forma que nenhuma outra experiência pode fazer. E aqui, irmãos, preciso fazer uma pausa para uma crítica necessária. Existe na igreja um grupo de pessoas que transformou o sofrimento em fetiche espiritual. São os alarmistas crônicos. Eles vivem anunciando que a marca da besta está batendo na porta, que o tempo da angústia começou ontem, que a perseguição final está começando a cada novo decreto governamental. Eles interpretam cada evento mundial como sinal de que tudo está acabando agora e, quando nada acontece, simplesmente mudam a data e continuam profetizando catástrofes. Isso é prejudicial por várias razões. Primeiro, cria uma espiritualidade baseada no medo, não na fé. Segundo, quando as previsões catastróficas não se cumprem repetidamente, as pessoas param de levar a sério as verdadeiras advertências proféticas. É o efeito Pedro e o lobo. Terceiro, essa mentalidade desvia o foco da missão. Em vez de proclamar o evangelho com coragem e esperança, essas pessoas ficam paralisadas pelo medo e gastam todo o tempo especulando sobre teorias conspiratórias. Irmãos, a Bíblia nos ensina a estar vigilantes, sim. Mateus 24, 42 diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas vigilância não é paranoia, irmãos. Estar preparado não é viver em pânico constante. Jesus disse em Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.
E Paulo nos exortou em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós precisamos de discernimento espiritual sóbrio, irmãos, não de sensacionalismo profético. O sofrimento virá quando vier, a perseguição chegará quando Deus permitir, mas até lá, nosso trabalho não é ficar com medo, nem ficar paralisados olhando para o céu, esperando catástrofes. Nosso trabalho é proclamar o Evangelho, viver em unidade e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Temos uma pergunta para a nossa reflexão, para fecharmos a lição de hoje. Que esperança e conforto devemos ter em meio ao sofrimento? Eu convido você a me acompanhar agora nos comentários de Ellen White. Félix sentiu que as palavras de Paulo eram verdadeiras. Sua memória retornou ao passado de culpa. Com terrível clareza, relembrou os segredos de sua vida devassa e sanguinária e o relatório tenebroso de seus últimos anos. Viu a si mesmo como imoral, cruel e ganancioso. Nunca antes a verdade tinha sido levada tão claramente ao íntimo de seu coração. Nunca antes sua alma se enchera de tamanho terror. O pensamento de que todos os segredos de sua carreira de crimes estavam abertos aos olhos de Deus e que ele seria julgado conforme suas obras fez com que ele tremesse de pavor. No entanto, em vez de permitir que suas convicções o guiassem ao arrependimento, procurou livrar-se dessas reflexões indesejáveis. A conversa com Paulo foi abreviada. Basta por enquanto, pode sair, disse. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Atos 24, verso 25. Como é amplo o contraste entre o procedimento de Félix e o do carcereiro de Filipos. Os servos do Senhor foram levados acorrentados ao guarda da prisão, como Paulo a Félix. A evidência que deram de estar sendo sustentados por um divino poder, seu regozijo diante do sofrimento e da adversidade, sua coragem quando a terra vacilou com o terremoto e seu espírito de perdão semelhante ao de Cristo, levaram a convicção ao coração do carcereiro que, trêmulo, confessou seus pecados e encontrou perdão. Félix tremeu, mas não se arrependeu. Alegremente, o carcereiro abriu ao Espírito de Deus o coração e o lar. Félix ordenou que o mensageiro divino se retirasse. Um escolheu tornar-se filho de Deus e herdeiro do céu. O outro preferiu estar entre os que praticavam a iniquidade. Atos dos Apóstolos, página 270. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Atos 20, versos 26 e 27. Nenhum medo de causar escândalo, nenhum desejo de amizade ou de aplausos poderia levar Paulo a reter as palavras que Deus lhe dera para a instrução, advertência ou correção deles. Deus requer de seus servos hoje coragem na pregação da palavra e na exposição de seus preceitos. O ministro de Cristo não deve apresentar ao povo apenas as verdades mais agradáveis, retendo outras que possam machucá-los. Ele deve observar com profundo interesse o desenvolvimento do caráter. Se vir que alguém no rebanho está acariciando o pecado, precisa, como fiel pastor, transmitir os ensinos da palavra de Deus que se apliquem ao caso. Se ele permitir que, em sua autossuficiência, a pessoa continue sem ser advertida, será responsabilizado por sua perdição. O pastor que cumpre sua elevada responsabilidade deve dar ao povo uma instrução precisa sobre cada ponto da fé cristã, mostrando o que necessitam ser e fazer para se apresentarem perfeitos no dia de Deus. Unicamente aquele que é um fiel ensinador da verdade poderá, ao fim de seu trabalho, dizer como Paulo: estou limpo do sangue de todos. Atos 20, verso 26, Atos dos Apóstolos, páginas 250 e 251. Irmãos, nós encerramos o estudo de hoje com uma convicção firme. Unidos na verdade do Evangelho e comprometidos com a missão, não precisamos temer adversário algum. Satanás é um inimigo derrotado. O sofrimento pode vir, mas não pode nos destruir. E a glória que nos espera é incomparavelmente maior que qualquer tribulação presente. Pare de dar ouvidos aos alarmistas. Pare de viver com medo. Levante-se. Una-se aos seus irmãos. Proclame a verdade com coragem e confie que Deus está no controle de todas as coisas.
Se esse estudo fortaleceu a sua fé, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem de coragem e esperança. Se inscreva no canal para que todos saibam, ative o sininho e deixe o seu pedido de oração nos comentários. Que Deus nos abençoe forte e poderosamente. Fiquem firmes na fé, unidos no amor e destemidos na missão. Um forte abraço, uma abençoada quinta-feira a todos. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 21.